um beat marcante. We are Gapacoi. We are Gapacas, feel the vibe, marketing on fire, watch us rise. IGS flow, let's create. Big moves, no time to wait. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do CarpaCast. E no mundo cada vez mais digital, onde as pessoas resolvem tudo com um clique, será que ainda faz diferença investir em material gráfico, ou seja, material impresso? Para responder essa e muitas outras perguntas, eu trouxe aqui comigo hoje Alexandre Batista, sócio da AIZ Digital. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Eric, muito obrigado por esse espaço, por abrir esse espaço para a gente falar um pouco mais sobre a nossa área de atuação, a área de papelaria corporativa, a comunicação visual. Muito obrigado por abrir esse espaço para a gente. Cara, o prazer é todo meu, seja bem-vindo. Obrigado por reservar um tempinho aí para estar aqui com a gente. Alexandre, antes de a gente entrar nessa pauta, nesse assunto, se apresenta pra galera. Quem é Alexandre Batista? Pessoal, eu me chamo Alexandre Baptista, eu sou sócio da Gráfica IZ Digital. Sou designer gráfico há mais ou menos 6 anos, completando 7 anos agora. E quando eu iniciei, né, eu busquei a área de eventos e artistas. E logo após, montando uma grande carteira nessa área, Aham. eu migrei para uma gráfica na área de eventos, né, por ter muitos contatos. E logo após essa iniciação na área gráfica, eu não conhecia nada dessa área, eu mudei de novo para a área digital, focada em lançamentos. Então, eu trabalhei como expert, focado em lançamentos de infoprodutos. Que maneiro, hein, cara? Então tu também tem esse olhar voltado pro digital, né? Tenho o pezinho ali na área digital, assim, foi onde eu iniciei. Ah, muito bom. E me diz aí, cara, quem foi assim, o artista assim, mais famoso que você já lidou aí? O artista mais famoso que eu lidei foi com o Belo, Belo? um evento do Belo, e quando eu estava nessa gráfica eu fiz a parte dos copos que foi distribuído e vendido nesse evento. Muito bom, cara, muito legal. E me fala um pouquinho mais sobre a AIZ Digital. A AIZ Digital fica onde? Pessoal, a IZ Digital, ela fica em Campo Grande, na Zona Oeste. A gente está em uma constante expansão, né? A gente tá expandindo ali o nosso espaço físico, o nosso escritório. Hoje nós temos 15 anos de existência. O nosso fundador, Alexandre Eusébio, ele tem 25 anos na área. E hoje a gente é focado na parte de comunicação visual para empresas, pequenos negócios, a gráfica offset, né? A parte de offset, voltado para papelaria corporativa em grande tiragem e também a gráfica rápida e brindes também, brindes corporativos. Ah, show de bola. Se você quiser saber um pouco mais, né, sobre o trabalho do Alexandre Batista, aqui embaixo vai estar a descrição, site, contato, todos os meios de você conseguir conhecer um pouco mais sobre a gráfica, né, sobre a AIZ Digital e sobre o Alexandre, beleza? Mas vamos direto ao assunto. Vamos lá. Nesse mundo aí, nesse meio digital, onde todo mundo vive constantemente conectado e tudo tá a um clique de alcance, ainda faz sentido investir em material gráfico, material impresso? Sim, faz sentido. Por quê? A gente lida muito, a gente faz com que o cliente entenda que ele precisa causar uma boa impressão, né? E o cliente precisa sentir uma experiência personalizada. Então, assim, você imagina, você chegar num restaurante, hoje isso está muito comum. Você chega no restaurante e ele não tem um cardápio para te oferecer, né? O garçom ele fala que você tem que ver o QR Code, tem que ler o QR Code. Mas se eu quiser ter uma experiência com um cardápio em mãos, um cardápio personalizado, talvez ver algo ali assim que não seja no digital. Então a gente lida muito com a experiência e a gente faz com que o cliente entenda que ele precisa sim ter ainda hoje esse material impresso. Eu particularmente, só endossando o que você tá dizendo, eu gosto do cardápio. Eu gosto de. Eu sou da. Tô entregando a idade, né? Hoje em dia, o meu filho tem um garoto de 14 anos que vai fazer 15 que lê e-book, né? Sim, Eu gosto do livro, eu gosto de sentir o cheiro do eu papel, também. né? E a mesma coisa no restaurante, eu gosto do cardápio. Eu fico um pouco frustrado quando, tem que mirar o QR Code, aí tem que ficar abrindo, assim, aumentando a foto na tela, Sim, né? infelizmente isso acontece muito e a gente se coloca no lugar, né? Se chegar uma pessoa idosa que às vezes não tem ainda
um contato já com a tecnologia, o que você vai fazer? O que o garçom vai fazer? Não tem um cardápio ali, entendeu? Então é necessário sim ter esse material impresso. Muito bom. E vem cá, hoje, dentre o material que vocês fazem, né, lá dentre a série de produtos que vocês têm na Sim. gráfica, qual é a maior demanda que vocês atendem? Hoje, a maior demanda que a gente atende é a parte de comunicação visual para pequenas e grandes empresas, né? A parte de lonas, a parte de fachada personalizada com ACM, com os materiais rígidos, com LED, né? Neon LED que está ficando assim muito famoso, os conteúdos na internet tá alavancando muito esse produto. Toda a parte de personalização interna das lojas com adesivo, assim, a gente consegue tendo a ideia, a gente consegue pensar em diversas formas que a gente tem para trabalhar essa comunicação visual assertiva, sabe? Criar uma estratégia para quando o cliente passa em frente à sua loja, ao seu negócio, ele ficar preso, ele ter a vontade de entrar na sua loja, consumir os produtos que você vende. Então, o nosso forte, o nosso maior produto lá é a comunicação visual. E claro, dando também uma consultoria. Não somente o cliente chegar, eu quero um adesivo, eu quero uma lona. Não, a gente senta com ele, a gente entende realmente do que ele precisa. Talvez ele não está precisando daquilo que ele veio buscar com a gente, entendeu? Então a gente senta, a gente conversa, a gente mexe num projeto uma vez, mexe em outra, independente. Quando o cliente der o ok, tá 100%, aí a gente está feliz. O projeto ficar perfeito. Ah, perfeito, cara, muito bom. A gente estava conversando antes de começar a gravação, né? Você estava falando que também um carro-chefe de vocês é a customização de loja, né? Vocês cuidam dessa parte voltada para branding, né? Sim, sim. Uma semana atrás, a gente recebeu um cliente que ele comprou uma marca de açaí. Daí chamou a gente lá para dar uma mudada, né, no ambiente. Aí a gente foi tirar as medidas, conhecer ali o público que passa. E de 1, 2 horas que a gente ficou dentro dessa loja conversando, os clientes que passaram na rua, que passavam, nenhum olhou para dentro da loja. Então é isso que a gente vai trabalhar, porque a loja não chama atenção, a loja não tem assim algo que chama realmente a atenção do cliente que quer consumir o produto que eles estão ali vendendo. Então a gente vai trabalhar também a parte de estratégia para isso, entendeu? Não só realmente a comunicação visual na parte dos produtos, uma estratégia mesmo. Tu sabe, eu também sou designer, né? Eu Sim. entrei no mundo do marketing começando primeiro como designer. Fiz faculdade com o Bruno Barros. Bruno É, Barros, a gente entrevistou semana passada aqui, né? Web sei. designer. E ao longo, né, dessa carreira aí que já tem mais de 20 anos de profissão, Muito tempo. a gente tinha um cliente que ele tinha um restaurante self-service num restaurante, dentro de um shopping, na praça de alimentação. Sim. E, obviamente, nessa mesma praça de alimentação tinham outros restaurantes com a mesma proposta, né, de self-service. E ele reclamava que apesar de a praça de alimentação viver muito cheia, ele tinha dificuldade de vender. Ele, na verdade, estava quase quebrando. Ele Uhum. estava numa Tava bem situação apagado, né? bem de aperto, bem desesperado, assim. E ele, quando veio nos procurar, eles veio nos procurar também para cuidar dessa parte de marketing. Mas quando eu fui visitar, uma coisa me chamou a atenção. Enquanto os concorrentes faziam a distribuição, né, do cardápio no panfleto, em papel couché, com um brilho, uma apresentação legal, e nem era também assim algo muito sofisticado. A gente está falando de papel couché de 90 gramas. Sim. Mas tinha um visual bacana, um papel colorido bacana. Ele vinha com um papel desses igual de pão, preto e branco, que parecia mais uma comanda, né, que tinha lá a promoção do preço e distribuindo para as pessoas. Óbvio que a percepção de valor do cliente não era a mesma do que ele tinha em relação ao panfleto em offset. E quando eu comentei com ele, muda o panfleto, bota o panfleto em offset, ele no início foi muito resistente e acabou aderindo. E em questão assim de 2 semanas, não mais do que isso, de fato, ele começou a perceber que as pessoas começaram a se interessar pelo produto dele. A comida era boa, o Uhum. atendimento era excelente, o preço era bacana, mas ele não vendia porque ele não se comunicava bem. Ele passava, né? A sensação de valor não era adequada para o que ele oferecia de fato. Sim. Ah, dentro dessa vivência que você tem, você já percebeu casos semelhantes? Tem alguma história para contar de clientes que
realmente notaram que, pô, o material, né, o material digital, a comunicação faz diferença no resultado de vendas? Sim, sim, tem um case de sucesso, tem uma cliente nossa, que é a Cristina Daniels, da Viva Productions. Ela vai para bastante reunião, ela viaja muito, e assim, nessas conversas, nessa roda de contato, ela não tinha um material físico para dar, né, para deixar com essas pessoas que ela falava. E daí ela chegou pra gente querendo fazer algo, né, pra deixar com essas pessoas, né. E daí a gente elaborou um cartão pra ela, a gente fez toda a parte de ela já tinha uma identidade visual, mas a gente elaborou, a gente fez uma vez, não ficou como queríamos, Uhum. refizemos, daí ela foi fazendo um teste, né. Foi no evento, foi em outro evento, daí ela percebeu que as pessoas estavam entrando em contato com ela após, mais vezes, né, mais pessoas entrando em contato com ela após a distribuição desse cartão de visita, e as pessoas estavam elogiando muito, porque não era comum nesse meio as pessoas darem esse material. Então, assim, ela percebeu essa que era necessário e ela está conseguindo falar com mais pessoas, com mais recorrência, por entregar esse material. Ah, cartão de visita, né? Cartão de visita. É, o cartão de visita, cara, é uma parada que eu não abro mão. Quando a gente começou a Carpacói há 9 anos atrás, a gente entrou muito numa pegada de ser amigo do meio ambiente, então a gente não fazia nada impresso. E a gente tinha muito orgulho de falar para os nossos clientes. E a gente ainda tem um cuidado com o meio ambiente, mas eu tive que abrir uma exceção para o cartão de Sim. visita. Mas hoje a gente consegue fazer cartão em papel reciclável. Ah, sim, A hoje a gente tem gente papel usa muito reciclável. material, ecologicamente correto Sim, falando, né. E o cartão de visita fez total diferença. A percepção de valor, o cliente ele guarda e ele liga depois quando lembra, sim. né. Então assim, o problema na verdade não estava no impresso, no papel, a comunicação ela se faz importante, e o cliente ele precisa lembrar de você. Então o cartão ele tem esse poder de ele guarda, né, no bolso, né. Isso aí, ele guarda e quem não é visto não é lembrado, né. Ele guarda ali, ele chega em casa, ele vai tirando, aí ele se ele não falou ainda, eu preciso falar com tal pessoa, daí ele lembra e entra em contato, é super necessário. Muito bom, cara. Eh Eu, antigamente, eu tinha o hábito, né, de sempre levar uns cartõezinhos de visita no bolso, em todo local que chegava, Sim, eu saía distribuindo. Então eu gastava muito cartão, muito cartão. Fazia a cada 2 meses eu investia em 1 milheiro de fazia mais. cartão. Depois eu comecei a ficar mais seleto, porque eu comecei a entender que eu tinha um determinado perfil de cliente para fazer aquela entrega daquele cartão. Muita gente pega, joga fora. Isso também tem uma questão de percepção do cliente em relação a você, né? Quando você chega e tem um cartãozinho de visita, você Sim, entrega, a pessoa te olha com outros olhos. A gente lá no BNI, né? O Alexandre também faz parte do BNI. Eu sempre menciono pra galera aqui, ô Alexandre, só pra você ficar fazendo. O BNI, sim. que pra mim foi um divisor de água quanto profissional, a agência, o BNI alavancou muito. Ainda vou trazer o pessoal do BNI aqui pra poder falar sobre o marketing de referências, que é muito bacana e, de Sem fato, dúvidas. é um ambiente, né, que proporciona, né, a evolução, o crescimento da gente profissional. E ali, assim, acho que a principal ferramenta de trabalho da galera é o cartão de visita, né? É o cartão de visita, é o cartão de visita. E, assim, é aquilo que você estava falando, você não estava distribuindo de forma estratégica, né. Então de 2 em 2 meses você fazia 1000 cartões. Aí a gente entra naquele ponto, eu procurei você para fazer os cartões, aí você falou que era da melhor qualidade, que ia surtir efeito, só que aí a gente pega, a pessoa vai no evento, tem ali 500 pessoas, ela sai entregando para 500 pessoas, mas não é uma pessoa da área dela, não é uma pessoa que se interessou pelo serviço dela. Ela retorna: "Alexandre, eu não tive resultado nenhum, o cartão não está surtindo efeito". Mas qual foi a estratégia que ela seguiu para estar entregando esse cartão? Não teve estratégia nenhuma. Então, assim, não é somente você fazer um cartão de visita com uma gramatura alta, com um enobrecimento bom, com o melhor cartão que tem, mas você não seguiu uma estratégia, entendeu? Então tem que seguir uma estratégia, não é somente entregar o cartão. Eu tive aqui, teve aqui no CarpaCast o Jorge Murilo, especialista em vendas, e ele falava muito pra gente isso, pra aproveitar
né, os eventos de forma estratégica, de Sim, você escolher as pessoas e os eventos no e qual os você eventos. vai participar para você fazer essa conexão, né, gerar essa conexão de valor. É igual o cara que também manda fazer os panfletos 10 por 15 ou 15 por 20 e aí bota um rapazinho para distribuir, quando você dá as costas, o rapazinho pega e Já, plup, isso joga aí, tudo na lixeira e joga tudo ganha. fora. Eu sempre falo, né, da distribuição setorizada. Já que a gente está entrando nessa parte, né, de panfletagem, tô falando de distribuição setorizada, há quem acredite que o digital hoje ele supre essa questão da panfletagem que você não precisa. Na verdade, os dois é o ideal que seja feito os dois, né? Os dois estão conectados, os dois andam junto, lado a lado. E eu gosto muito de trabalhar com exemplos, né? Você tá ali fazendo o tráfego da sua empresa, de uma imobiliária. Vamos colocar imobiliária. Você está fazendo o tráfego da sua imobiliária, você captou ali um lead e você chamou lá para o seu escritório para você montar uma proposta ou algo do tipo. Você chega lá no escritório, você não tem nada, não tem nenhuma experiência com papel impresso para mostrar para esse cliente. Você faz uma proposta, você imprime na impressora um papel e você dá ali, mostra a proposta para ela. Você não apresenta numa pasta, você fecha um contrato, mas você não coloca o contrato no envelope para dar para o seu cliente. Para depois da venda, ele puxar ali o contrato para ler, ele lembrar da sua empresa novamente. Você não tem um espaço, né, saindo um pouco dessa parte do impresso. Você chega ali na sua sala para fazer uma reunião, você não tem um espaço personalizado para fazer essa reunião com o cliente, entendeu? Então, isso tudo conta muito para a experiência do cliente. Então, assim, a experiência que ele tem ali no digital, aí ele chega presencialmente, ele tem que ter essa experiência também. Não basta só você ser incrível, você precisa parecer incrível também. Cara, você me lembrou muito um professor de faculdade que fala assim: você não tem só que ser, você tem que parecer ser. Porque as pessoas não te conhecem. E o tempo que você tem para conquistar a confiança delas são de milésimos de segundo. Sim, Então você tem que estar, né, bem apresentado, bem vestido, cabelo cortado, barba feita. A apresentação faz diferença. aquela primeira impressão, né? E o cartão está diretamente O relacionado a isso, por cartão está exemplo. relacionado a isso. Também a primeira impressão da fachada, comunicação visual de uma loja. A primeira impressão que ela, passando ali na rua, ela vê uma fachada meio caída, assim, uma loja mal iluminada. A primeira impressão que ela vai ter, assim, eu particularmente não consumiria os produtos dessa loja, entendeu? E você aqui na frente está assim, imagina lá atrás, imagina a parte da cozinha. Então, assim, essa primeira impressão importa muito. Boa. A gente estava falando de meio ambiente. A gente conversou um pouquinho antes da gravação que vocês têm essa preocupação, né, com o meio Sim. ambiente. Fala um pouquinho mais aí sobre esse trabalho de vocês. Então, antigamente, o meu sócio tem 25 anos nessa área, né? Uhum. Na época dele, ele começou na parte de impressão, manuseando ali as máquinas de impressão e afins. Na época dele, era usado a impressão solvente, né? Então, isso agride o meio ambiente e, infelizmente, causa muitos problemas de saúde para o impressor, para a pessoa que está ali trabalhando. Uhum. E, infelizmente, ele teve esse problema por ficar ali, fica numa sala muito tempo fechada, inalando esse solvente, acaba tendo um problema de saúde. Hoje, a gente se importando com isso, toda a nossa produção, todas as nossas máquinas de pressão, a gente usa uma impressão UV. Então, a gente está livre de solvente, a gente não agride o meio ambiente, depois que esse material pode ser descartado, e ele tem uma durabilidade muito maior do que o solvente, porque o solvente, ele agride a matéria-prima, uma lona. O solvente vai agredir essa lona e a vida útil dessa lona é diminuída. Então a gente hoje na nossa produção a gente só usa somente a impressão UV, né? E alguns produtos, tem agora a gente está lançando uma bolsa, vai sair agora, a gente está reutilizando as lonas. Então a gente faz um grande projeto onde o cliente não tem como descartar esse material, ele retorna para a gente dá todo o acabamento nessa lona, coloca ali uma corda e faz uma bolsa, entendeu? Caraca, que maneiro, Reutilizando cara. esse material. Caraca, que maneiro. Sabe que uma das maiores preocupações que a gente tem, né, é com o atendimento. Sim, Então, que está muito relacionado também à experiência do cliente, né? A gente acabou de sair de um estabelecimento que a gente meio que foi maltratado, né? sim, Começou a encher o estabelecimento, a gente
tinha acabado de consumir, ficou conversando. Quando notamos que a casa estava cheia, que a gente estava ocupando a mesa, a gente prontamente levantou. E aí eu comentei com a garçonete, né? Falei, ó, vou levantar porque a casa tá cheia. Ela, sim, por favor, faça o favor de. Sim. Praticamente pegou a vassourinha e falou assim: vai embora, vai Tchau. embora. Tchau. Quer dizer, infelizmente, eu acho que atendimento é uma deficiência nas grandes metrópoles. Eu não vou falar só que é no Rio de Janeiro, mas em São Paulo a gente percebe, é uma grande queixa em relação a atendimento. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção, não tô falando aqui para fazer média contigo, mas a gente sempre, quanto a gente sempre referencia o Alexandre Batista, os clientes quando pedem, você me indica alguma gráfica, algum lugar. E assim, é unânime em relação à qualidade do atendimento. Todo mundo elogia o seu atendimento, todo mundo fala da atenção, do cuidado. Vocês têm treinamento lá com a galera? Como é que funciona essa preocupação que vocês têm na gráfica com o atendimento, com a experiência dos seus clientes? Sim, a gente sempre está aplicando treinamento de vendas, algo mais assim humanizado, uma conversa realmente humanizada, e a gente se preocupa muito com essa parte, né? Por quê? Gráfica você, assim, toda esquina, quase toda esquina tem uma gráfica. Só que uma gráfica que realmente pega na mão do cliente quando ele chega até o final ou até depois do projeto, não tem. Então, assim, esse é um grande diferencial nosso. O atendimento, assim, a qualidade do material é inevitável. Isso a gente está 100% focado. Mas o grande diferencial é realmente esse atendimento. Quando o cliente chega totalmente humanizado, a parte de apresentação, a parte de entendimento do que ele quer, do que ele precisa, como eu falei, talvez o que ele está pedindo não é realmente o que ele precisa. Então a gente ajuda ele a identificar realmente, a gente marca uma reunião online, a gente talvez marca uma reunião presencial, a gente visita a empresa desse cliente, faz uma reunião para novamente entender, para ver o local, ver o público que passa ali na rua. Então a gente está muito preocupado, a gente foca muito nessa aproximação com o cliente. A gente é muito próximo, o cliente realmente é o nosso amigo. Agora me responde uma coisa. E quando o cara chega para fazer um impresso gráfico com a arte feita no Word, como é que faz? Rapaz, rapaz, e muitas das vezes o cliente não entende, né? Às vezes, assim, a gente recebe muita arte do Canva. Ah, eu vou salvar em PDF, eu vou salvar em PNG, mas infelizmente não abre. Aí a gente tem que refazer, aí passa pro cliente, às vezes é aquela dor de cabeça, mas a gente faz com que ele entenda que, assim, não é a melhor opção para ter 100% de qualidade, né? Para ter a excelência que a gente procura, que a gente busca entregar, entendeu? Uhum. Mas a gente faz com que o cliente entenda. Isso não é e não é um problema. Para quem tá de fora da área, a gente sabe que tem muitas pessoas que acompanham o nosso programa, que são designers, que são de agência de publicidade, mas a gente também tem uma galera, um público cada vez maior que é empreendedor. É muito comum as gráficas elas pedirem os arquivos em PDF ou em vetor, Sim, né, ou imagens em alta resolução. O Canva é um aplicativo excelente, longe de mim sem de falar dúvidas. mal aqui do aplicativo. Funciona super bem, mas para a parte gráfica tem que ter alguns cuidados, né? Não, por quê? Eh, a gente pode falar até do Canva, do Photoshop, é um software, né, voltado para a parte digital. Então, quando a gente faz uma criação ali, você, claro, entende muito disso, quando a gente faz uma criação, a gente mexe muito com os pixels, né, da imagem. Então, quando a gente vê ali na tela do celular, a gente não vê os pequenos pixels, né? Só que quando a gente coloca essa arte feita no Canva ou no Photoshop no Corel, no Illustrator, para a parte de impressão, e a gente aproxima, a gente vê que essa imagem está pixelada. E quando ela sai na impressão, ela não fica com uma qualidade boa, né? A parte ali do recorte dela não fica refinada. Então a gente tem que vetorizar a imagem ou no Illustrator ou no Corel. Quando o cliente não chega com essa arte pronta, a gente também oferece esse serviço para ele. Então a gente faz toda a parte de vetorização, toda a parte de criação. Agora eu tô delegando nessa função, mas por uma grande parte do tempo eu cuidei dessa criação. Então, assim, grandes clientes, ainda assim eu cuido desses grandes clientes Uhum. da parte de criação. Eu me preocupo ainda em cuidar dessa parte. Atendimento personalizado. Sim, totalmente. É, meu pai, ele tinha uma certa dificuldade de entender, porque falava assim:
é diferente a imagem em JPEG, PNG ou em PSD e você pegar um arquivo em vetor. Lembra, não é tudo digital? Sim, mas no caso do Photoshop e do Canva, você está trabalhando com pixels. Sim, O vetor, você trabalha com pontos, é diferente, né? Você isso. trabalha com vetor. Então, o vetor ele te possibilita ampliar, reduzir, sem ter perda de Sem qualidade. perder a qualidade. No caso da imagem, não. Quanto mais você amplia e reduz, ela vai perdendo qualidade conforme você vai manuseando, né? Isso aí. Muito bom, cara. Ah, a gente tem um quadro aqui no CarpaCast que é Contando Derrota. Como é que funciona? A gente sempre pergunta sobre uma história que você vivenciou, que te ensinou mais do que 1000 faculdades. É aquela situação engraçada, inusitada, que te deu uma grande lição e hoje ajudou você a ser um profissional melhor. Tu tem alguma história pra contar pra gente? Te peguei de surpresa, né? Não tem, cara. Ó, só pra você ter uma ideia, sempre conta que é a história do Betão. Hoje eu não vou contar porque quem acompanha já tá de saco cheio de ouvir a história do Betão. Sei. Mas eu vou contar uma outra história, uma história minha, né, que aconteceu. Essa é inédita, hein, galera? Eu fui atender um cliente e aí o cliente ele tinha entrado em contato com a gente eh, via WhatsApp, bati mó papo com o cliente e tal. E eu gosto de me preparar, né, para o cliente, para chegar informado, saber quem é o cliente e tudo mais. E nessa ocasião, aquela rotina super corrida, falei, cara, eu vou atender o cliente. Uhum. Eh, e lá eu lembro, descubro quem ele é. Cara, cheguei lá, totalmente desinformado. Caraca. Era um perfil de cliente que a gente não atendia. eh, Como eu posso dizer, né? Era um segmento de entretenimento masculino, Sei. né? E eu fiquei muito desconcertado com a situação. Nada contra quem faz, mas é uma política nossa. A gente tem Sim. um perfil de público. O nosso público, ele é um público nichado. Então, eu fiquei muito desconcertado, porque eu falei, cara, dei maior atenção. Cara, quando eu cheguei, eu fiquei sem reação, Sim. né? E aí a Pegou gente de surpresa, né? claro, e aí eu aprendi a lição, né. Então eu sempre hoje, quando saio para atender um cliente, eu primeiro levanto, procuro saber quem é o cliente, qual é o nicho dele. Outra história também muito muito engraçada que aconteceu com a gente, né, essa é engraçada, né. Essa que eu te contei foi mais constrangedora, né. Sim. Mas é de errar o nome, eu sou péssimo com nomes. Não sei se vocês perceberam, eu quase chamei o Alexandre aqui de Alex, né, logo no início. Mas Alex, Alexandre, você pode até dizer Ah, que é um tá apelido fácil. carinhoso, Sei, né? sei. Mas, cara, eu sou péssimo com nome, uma coisa que eu tenho um problema sério, eu confundo. E aí eu fui fazer uma apresentação. E nessa apresentação eu fui convidado pelo cliente. E eu tô durante toda a apresentação chamando ele. Eu não vou lembrar o nome agora. É como se o nome dele fosse João e eu estivesse chamando ele de Gustavo. Porque o Chama ele. Gustavo, porque o Gustavo, porque o Gustavo. Gustavo é isso, Gustavo é aquilo. Aí o João chegou em determinado momento. Quem é Gustavo? Quem é Gustavo? E eu fiquei, eu vou ser ele, não, eu sou João. Tá confundindo, meu amigo. E eu fiquei super fiquei desconcertado e pedi desculpa, mas no final das contas te levou na brincadeira. Sim, eu não tenho, assim, uma história desse tipo, mas eu posso me explicar, né? Por quê? Lá nas edital, a gente é muito, muito preocupado, assim, com o resultado, a gente é muito preocupado com isso. Então, a gente deixa tudo muito bem amarrado, a gente estuda muito bem o cliente antes de atendê-lo, após o atendimento, então, assim, a gente não deixa passar nada. Então, eu não acredito que eu não quero ter uma história assim, não quero ter. Até pra contar pra galera, né? O teu sócio, ele tem quantos anos no Ele mercado? tem 25 anos na área. Então ele já errou Já bastante pra. ele errou o que tinha que errar para não errar mais agora comigo na sociedade. Aí fica mais E tranquilo, aí é né? tranquilo. Muito bom. Alexandre, queria te agradecer pela presença. Eu Muito que agradeço obrigado, pelo viu? espaço. Se vocês querem saber um pouco mais sobre a AIZ Digital, é só olhar aqui embaixo, como eu disse lá no começo. Vai estar todas as informações. E fala um pouquinho mais, quer agradecer a galera, quer deixar algum contato? O espaço é teu. Só, eu agradeço demais ao Eric por esse espaço, né? Muito obrigado por essa oportunidade de estar falando para vocês um pouco mais da nossa vivência, um pouco mais
da nossa área. E quem quiser saber mais, quem quiser entrar em contato, fazer algum orçamento, marcar uma reunião, ele vai deixar aqui embaixo, né? Mas é @AIZdigital, tá lá no Instagram. Muito obrigado por essa atenção, muito obrigado, Eric, novamente. Galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de apertar o sininho, se inscrever no canal. Deixa aqui o seu like e até a próxima semana. Um forte abraço!